Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar sobre um dos maiores mistérios e símbolos de poder da Bíblia, a Arca da Aliança. Ela não era apenas um objeto sagrado, mas o sinal visível da presença de Deus no meio do seu povo. Uma caixa de madeira revestida de ouro, guardando dentro dela os maiores tesouros da fé. E a jornada da Arca é cheia de milagres, aventuras, vitórias, tragédias e até mesmo mistério. Porque até hoje, ninguém sabe onde ela foi parar. Prepare-se para conhecer a incrível história da Arca da Aliança, desde sua criação até o seu desaparecimento. Tudo começa no deserto, quando Moisés recebe as instruções diretamente de Deus no Monte Sinai. A arca deveria ser feita de madeira de acácia, revestida por dentro e por fora de ouro puro. Em cima, o propiciatório, com 2 querubins de ouro, um de frente para o outro, cobrindo com as asas o lugar mais sagrado. Dentro dela foram colocados 3 símbolos eternos: as tábuas da lei, que Moisés esculpiu, o maná, o pão do céu que alimentou Israel no deserto, e a vara de Arão, que floresceu como sinal da escolha divina. A arca não era apenas um objeto, era o trono de Deus na terra, o ponto de encontro entre o Criador e o seu povo. Sempre que a arca ia à frente, o povo vencia. Foi assim quando Josué atravessou o rio Jordão. Os sacerdotes carregaram a arca, e as águas do rio se abriram, permitindo que toda a nação passasse a pé enxuto. Também em Jericó, a arca foi levada pelos sacerdotes em volta da cidade durante 7 dias. No 7º dia, ao som das trombetas, os muros caíram. A arca era a garantia de que Deus estava presente na batalha, mas também era perigosa para quem não a respeitasse. Deus havia deixado claro, somente os levitas podiam carregar a arca e ninguém poderia tocá-la diretamente. Mas em certa ocasião, quando a arca estava sendo transportada em uma carroça, os bois tropeçaram e um homem chamado Uzá estendeu a mão para segurá-la. Na mesma hora caiu morto. Isso mostrou a todos que a arca não era comum, mas santa, e devia ser tratada com temor. A arca também passou por mãos inimigas. Certa vez, os israelitas a levaram para o campo de batalha contra os filisteus, mas foram derrotados. A arca foi capturada e levada para o templo de Dagom, deus dos filisteus. E ali aconteceu algo impressionante. Diante da arca, a estátua de Dagom caiu de rosto em terra. No dia seguinte, quando tentaram levantá-la, ela caiu de novo, mas dessa vez a cabeça e as mãos se quebraram. Além disso, pragas começaram a atingir as cidades filisteias. Ratos invadiram a terra e os homens foram castigados com tumores e hemorroidas. Apavorados, os filisteus devolveram a arca, junto com ofertas de ouro em forma de ratos e tumores, reconhecendo o poder do Deus de Israel. Quando Davi se tornou rei, quis trazer a arca para Jerusalém. No início, houve o episódio trágico da morte de Uzá, mas depois, com alegria, Davi organizou uma grande procissão. O rei dançou diante da arca com todas as suas forças, vestido com uma túnica simples, mostrando que diante de Deus não havia orgulho humano. O auge da história da arca foi quando Salomão construiu o templo em Jerusalém. Ela foi colocada no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado da terra. Quando os sacerdotes a depositaram lá dentro, a glória de Deus encheu o templo como uma nuvem, de forma tão intensa que ninguém conseguia ficar de pé. E então chegamos ao grande mistério. Onde foi parar a arca? Quando o templo foi destruído pelos babilônios, em 586 a.C., a arca desapareceu da história. Alguns acreditam que foi escondida pelos sacerdotes antes da invasão. Outros dizem que foi levada para a Etiópia, onde até hoje existe uma tradição que afirma guardá-la em Axum. Há ainda quem acredite que ela esteja enterrada em algum lugar secreto de Jerusalém, esperando o dia em que será revelada. O fato é, desde então ninguém jamais a viu. A jornada da Arca da Aliança é cheia de mistérios, milagres e lições. Ela mostrava que Deus é santo, poderoso e que sua presença não pode ser tratada como algo comum. Seja abrindo o Jordão, derrubando muros, derrotando deuses falsos ou trazendo juízo aos inimigos, a arca foi o sinal de que o Senhor reinava sobre Israel.
E o seu desaparecimento continua sendo um dos maiores enigmas da história.